TVC, a TV do Correio da Manhã. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe para vocês uma história ficcional, é ficção, quer dizer, tudo imaginário, de uma autora brasileira muitíssimo premiada. Ela escreve histórias infanto-juvenis, é muito conhecida e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, eu quero dar aqueles avisos tradicionais, porque tem gente que ainda não sabe que a TV Correio da Manhã tem transmissão para Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Pati de Alferes e Três Rios. Não, Pati de Alferes, não, desculpe, Paraíba do Sul e Três Rios. E se você não tem a TV por assinatura, você não precisa ficar sem participar ou sem assistir à programação da TV Correio da Manhã. É só você entrar no YouTube, entrar no Instagram, no Facebook, procurar a TV Correio da Manhã, ou mesmo na internet, que a TV tem o site dela, tem a página TV Correio da Manhã, e lá você encontra toda a programação, tá bom? E caso você queira fazer alguma solicitação, tirar alguma dúvida, fazer alguma crítica, você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, DDD 24 99295 0031. Aguardo o seu contato. E vamos lá. A historinha que eu trouxe para vocês é da autora premiadíssima, como eu falei, Ruth Rocha. Ela escreveu Planeta Azul, Nossa Casa. Ela escreveu aquele livrinho, fez uma tradução com uma linguagem infanto-juvenil do clássico Odisseia, do Ilíada, do Lusíada de Camões. E os clássicos da literatura, ela procura trabalhar numa linguagem mais acessível. E a historinha que eu trouxe hoje para vocês é uma historinha de rabos presos. Você sabe o que é rabo preso? Você já usou essa expressão? Ih, fulano tem o rabo preso com alguém. Então, vamos lá, vamos entender. Ela conta essa história, a personagem não tem nome, porque é um menino contando a história. Então, eu vou chamar, eu não sou o menino contando a história, eu vou fazer um resuminho, porque é uma história mais longa, e vou chamar de menino mesmo, tá? Já que a personagem não tem nome. Então, vamos lá. Esse menino que conta a história, ele morava numa cidade do interior, pacata, mas muito bonitinha, que se chamava Egolândia. Então, você vê a imagem aí da Egolândia. Deixa eu explicar o nome. Por que Egolândia? Lândia é terra, né? É a terra, o território. Ego é quando a pessoa se acha muito melhor e superior às outras. Então, a grande maioria dos moradores de Egolândia se achavam uns melhores do que os outros. Você conhece gente assim? Pois vamos lá. Aí um dia, esse menino na escola, parece que ele fez alguma coisa errada, eu não me lembro o quê. E o coleguinha viu. E virou para ele e falou assim:
agora você está de rabo preso comigo. O garoto não entendeu nada, ele era mais ingênuo, inocente, devia ter uns 10 anos de idade. E o que aconteceu? Ele virou para o colega, como assim rabo preso? Eu não tenho rabo. Aí o coleguinha explicou, viu que ele não sabia. Tem sim, eu vi o que você fez, não era nada tão grave, mas eu vi o que você fez e para eu guardar segredo, você vai ter que fazer o que eu quiser. Então isso é uma chantagem, né? Você está na minha mão, eu estou segurando seu rabo. Se você não fizer o que eu quero, eu conto para todo mundo o que eu vi. O menino ficou chateadíssimo com isso. Ele não tinha essa noção de que uma pessoa pode prender, né, entre aspas, o rabo da outra. E foi para casa, muito chateado, muitíssimo chateado. E começou a ficar observando os adultos, as pessoas da cidade. Porque ele falou, eu sou criança, meu amigo é criança. Com quem que ele aprendeu isso? Aí começou a observar as pessoas da cidade. E aí, de tanto observar, ele descobriu que a maioria das pessoas que mandavam na cidade eram ambiciosos, eram os executivos ambiciosos. O que é ser ambicioso? É querer sempre mais e mais. Se você tem um carro, não serve só um carro, tem que ter mais de um, mesmo que você só consiga dirigir um de cada vez. Você não consegue dirigir 10 carros ao mesmo tempo. Roupa quer ter as mais caras, dinheiro quer ter mais do que todo mundo. Só pensa nos bens materiais. Aí o menino começou a ficar apavorado. E ele continuou observando, porque ele queria entender o que era aquilo. E aí ele escutou a vizinha comentando, já que ele estava sendo um observador, que o prefeito tinha ido ao médico, porque estava com uma doença estranha. O prefeito não estava entendendo aquela doença que estava aparecendo nele. Foi ao médico, o doutor não receitou remédio nenhum, disse que isso era mais comum do que ele pensava. E que na cidade, quase toda a cidade tinha a mesma doença que ele. Será que é a ambição? Aí o prefeito foi para casa e ficou um tempo muito recolhido. Não saía de casa, que ficava só observando a cidade pela janela. Aí a gente vai ver o prefeito só observando pela janela, vendo tudo pela janela. Porque ele estava com vergonha de sair de casa e que as pessoas descobrissem a doença que ele tinha. E já pela imagem, você pode já começar a ver que nasceu um rabinho nele. Ele tem rabo. A doença da cidade era rabo. E o que acontece com as pessoas que têm rabo? Vamos verificar o que aconteceu. Bom, certo dia, o prefeito recebe, vou até olhar aqui para a câmera para ficar mais de perto, recebe a visita, o telefonema, primeiro, de que o governador do estado iria visitar aquele município para fazer campanha. Aí foi lá a comitiva do governador se dirigindo para aquela cidade. Tem até a foto da comitiva do governador indo para Egolândia. Aí a cidade criou uma bandinha, alguns políticos foram lá receber, então teve uma recepção na principal praça da cidade para receber o governador.
Olha que bacana a recepção que a cidadezinha preparou para o seu governador de estado. O governador desceu, foi se juntar às pessoas que foram para a praça e começaram a conversar. E enquanto elas iam conversando, aconteceu uma coisa assustadora. Aquelas pessoas que estavam ali em torno do governador começaram a ter o seu rabinho crescendo, igual aquele que a gente viu no prefeito. E o rabo ia crescendo, ia enrolando no do outro, da outra pessoa. E aquilo, todo mundo começou primeiro a disfarçar, a fingir que não estava acontecendo nada, a se juntar assim para um não perceber, mas por trás o rabinho dava nó no outro. Imaginem a cena. Façam como em desenho animado, procurem imaginar essa cena dos rabinhos crescendo e enrolando um no outro. E começou a chegar mais gente que viu aquilo que estava acontecendo e foi tentar ajudar para soltar um rabo do outro e a pessoa poder sair dali, andar, se movimentar. E cada pessoa que chegava acabava tendo seu rabo enrolado em alguém. Imaginem a cena. Vão imaginando que a melhor coisa que tem é você visualizar o rabinho crescendo, enrolando em alguém. E aí tinha gente que tinha rabo preso com um monte de gente. E aí o rabo tinha que crescer para se juntar em outras pessoas. Começa a imaginar isso. Gente, o que é isso? A cidade foi foi começando a ter um bolo de gente enrolada nessa cidade. E o bolo foi crescendo. O bolo de gente só fez crescer. Crescendo, crescendo, crescendo. E o menino assustado ficou olhando isso e ficou imaginando quanto de errado essas pessoas fizeram para estar assim com um rabo desse tamanho. Um rabo preso em 10 pessoas, em 8 pessoas, em 7, 10, 20. Até o governador teve rabo preso. Aquele pessoal da comitiva acabou tendo rabo preso. Todo mundo estava ficando com rabo preso. Até que a praça de Egolândia ficou completamente lotada. Foi uma montanha de gente com rabo preso. E aí, antes de contar o final, de chegar até o final da história, eu vou chamar o intervalinho para nós. Fica aí para escutar o final. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil.
É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. meu. É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Voltamos agora para o segundo bloco. No primeiro bloco eu comecei a contar a história da Ruth Rocha, que se chama Uma História de Rabos Presos. E cheguei ao ponto em que na praça da cidade havia uma montanha de gente com rabo preso. Só que o rabo não prendia só numa pessoa. O rabo de cada um ia crescendo e se enrolando nas outras pessoas, enrolava num, enrolava no outro, enrolava no outro. Uma confusão inimaginável. Mas você pode mentalizar, visualizar e criar a imagem na sua mente. E aí vamos continuar para saber o que aconteceu. Então, naquela montanha de gente, as pessoas começaram a ficar nervosas porque estavam presas umas às outras e não conseguiam se desvencilhar. Tentavam ajudar um ao outro para soltar o rabo e conseguir sair dali, mas isso não acontecia. Era muito... Quanto mais eles tentavam, mais os rabos cresciam e enrolavam. E aí eles começaram a discutir, a brigar. Começou um tal de agressão, um agredia o outro, a culpa é sua, não, é sua, você que fez isso. Começaram a falar o que cada um tinha feito. E tinha-se observando, o menino estava ali, só olhando aquilo, apavorado, escutando o que, vamos supor, o barbeiro falou que sabia do açougueiro, o açougueiro falou que sabia do rapaz da mercearia, e um acusando o outro, farmacêutico, um acusa para cá, acusa para lá, marido reclamando de esposa, esposa reclamando de marido, uma confusão só. E o garoto ouvindo aquilo, todo assustado, espantado, vamos voltar para cá, não sabia o que fazer, até que ele teve a brilhante ideia de procurar as pessoas que não estavam naquele bolo. Inteligente o rapaz, o garoto foi bem esperto, porque havia um pouquinho de gente na cidade que não tinha rabo preso, quer dizer, que não fazia coisas erradas, que tinha uma atitude sempre muito mais correta do que errada, e aí ninguém tinha conseguido prender o rabo da pessoa. Bom, você deve estar perguntando se o menino cresceu o rabo. Não, o menino contou para a professora o que tinha feito de errado, aí não ficou com o rabo preso, assumiu o seu erro, tá? Pode ficar tranquila que o menino não ficou com o rabo preso com o coleguinha, não deixou. Aí ele conseguiu reunir essas pessoas que não tinham o rabo preso no campinho, fez uma reunião no campinho da cidade,
e foi chamando as pessoas que não tinham rabo preso para que eles pudessem decidir todos juntos o que iriam fazer, porque a cidade estava com uma montanha de gente brigando e tudo com rabo preso. E quanto mais brigavam, mais confusão acontecia. E isso não podia ficar assim, porque estava atrapalhando, paralisou toda a cidade. Então eles decidiram que iriam resolver o problema. Pensa daqui, vamos expulsar todo mundo da cidade. O outro, não, vamos chamar o governador. O governador está lá no meio com o rabo preso também, então não dá. Então vamos chamar a polícia. E a polícia da cidade está lá com o rabo preso também. Aí quando falou polícia, uma pessoa lembrou que uma vez um prefeito, que já não era mais esse que estava lá, tinha construído um prédio muito grande, gastou muito dinheiro e o prédio estava lá sem servir para nada, vazio. Não tinha serventia, acho que só serviu para gastar dinheiro do povo, né? Então, eles combinaram entre si o que iriam fazer para ocupar aquele prédio. Não vou contar tudo assim rápido, não. Então, eles se prepararam, pegaram alguns instrumentos para fazer uma limpeza. Foram para a praça, o povo foi fazer uma limpeza. Começaram a limpar aquela praça, botando aquele amontoado de gente dentro daquele prédio vazio, que não tinha nada. Foi limpando com a vassoura, literalmente pegaram vassoura e foram empurrando aquele amontoado de gente para dentro daquele prédio. Enquanto tivesse um montinho de rabo preso na praça, eles estavam lá fazendo a sua faxina. No final, o que aconteceu? Aquele restinho de povo que limpou a praça, entupiu aquele prédio. Aí alguém teve a ideia de fazer um letreiro e botar na entrada daquele letreiro ali o nome daquele prédio, Cadeia Municipal. Então, transformaram aquela obra inútil, vazia, que só serviu para gastar dinheiro público, numa cadeia municipal e prenderam todas aquelas pessoas que faziam coisas erradas, prenderam nesse prédio. E reorganizaram a sua vida com pessoas que não tinham o rabo preso com ninguém, porque eram pessoas corretas, honestas, verdadeiras, dignas, porque errar todo mundo erra, mas que assumiam seus erros. O problema maior de errar é você nunca assumir seu erro e ficar com o rabo preso. Não fique com o seu rabo preso. Assuma a responsabilidade pelas suas ações, sempre. E aí aqui acabou a historinha da Ruth Rocha e eu vou aproveitar para fazer a minha propaganda pessoal. Gente, eu falo aqui, mas tem gente que não sabe. Eu dou aula de português, dou aula de literatura e dou aula de redação. Eu sou graduada, pós-graduada, mestre e doutora em letras, que é com foco em estudos literários, que quer dizer teoria da literatura. E eu posso te ajudar a fazer uma boa redação, a falar corretamente, a escrever bem. Posso tirar todas as suas dúvidas de português, de redação e de literatura.
Tem muita gente que não entende, desculpe, o que lê. Então, existem técnicas de compreensão de texto, que a primeira coisa que você tem que fazer é compreender o seu texto. E existem técnicas para isso. Não vou dizer que é uma receita de bolo, mas pode chegar por aí. Então, se você estiver precisando, eu só dou aula agora particular. E aqui na TV, que não deixa de ser uma aula particular, você pode entrar em contato comigo pelo DDD 24 992 95 0031. E eu peço sempre para você se identificar. Se identifique. Diga de onde você pegou o meu telefone, diga seu nome, e é só o WhatsApp, tá? Eu não arrisco atender e ser um golpe, então, por favor, tá bom? O programa Rosina de AZ hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a audiência e até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.